Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saírem daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos terminando de ler o livro de Esdras. Se você já leu e acompanha o livro, depois do edito de Ciro, Esdras vai de volta para Jerusalém para basicamente reconstruir em primeiro lugar o templo do Senhor. Porque depois que o povo foi para o exílio e foram levados para o exílio justamente por causa dos pecados, por causa da desobediência a Deus, quando Ciro edita a norma para o edito, para voltar para o povo regressar para Jerusalém, como o povo vivia sempre em volta do templo, a primeira coisa que Esdras vai reconstruir é o templo do Senhor. E depois ele vai reconstruir a cidade. Porque o povo sempre viveu em função de Deus. Por isso que o templo sempre foi aquele sinal da presença de Deus no meio do povo. E quando é destruído o templo, é destruído a cidade, o povo se dispersa, mas o povo que ficou lá não teve coragem mais nenhuma de voltar, de reconstruir o templo. Quando Esdras sai da prostração ou do desânimo, ele levanta-se para fazer esta oração penitencial de reconhecimento dos seus pecados. Por que ele fez isso? Se você for ler no início do capítulo 9, você vai perceber que ele se levanta por causa de um pecado que o povo ainda está nele. A vivência ou o casamento com pessoas estrangeiras, com pessoas de outras religiões, que adoram outros deuses. E o povo ainda insistia nesse pecado. Por isso que ele vai se levantar, fazer esta oração penitencial do reconhecimento dos seus pecados. É interessante que o povo, quando vai fazer uma oração a Deus no Antigo Testamento, ele rasga as vestes, retira o manto e se coloca em humilhação por causa do pecado que atinge diretamente o coração amoroso de Deus. E quando ele vai fazer esta oração, ele começa a pedir a Deus que o cubra de vergonha, porque a face dele não é nem capaz de se elevar a Deus. O que é que ele faz? Ele reconhece, em primeiro lugar, que ele errou. Depois ele leva para o geral. Nós erramos, nós pecamos contra Deus. E justamente
o que quebra a amizade com Deus é o pecado. Por isso que nós precisamos tomar consciência do nosso pecado. O que nos eleva é a condição de reconhecimento, de arrependimento. O mesmo modo que nós caímos, nós precisamos ter a capacidade de nos levantar do nosso pecado e voltar para Deus. Ele faz uma confissão dos pecados, dos antepassados, de tudo o que os levou para o exílio. Por isso que nós precisamos reconhecer o nosso pecado pessoal. E depois entender também que existe aí um pecado coletivo. Ele fala em primeira pessoa e depois ele fala: nós pecamos, nós caímos. E ele entende que não só o templo estava em ruína, mas o povo também estava em ruína. Hoje nós entendemos também que o povo está em ruína. E para que Deus restaure o templo, é preciso passar pela restauração da pessoa. Que a condição de pecado, ou de pecador, ou dos atos pecaminosos, o colocou nessa condição de ruína. O que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade em ruínas. Ruínas porque não toma mais consciência do pecado. Não toma mais consciência de Deus. Vai dizer um antigo padre do deserto, o primeiro degrau para subir a santidade é reconhecer o próprio pecado. Ninguém chega à santidade se não reconhece que é pecador e aonde está caído. Hoje, terrivelmente, o mundo perdeu a consciência de pecado. Até dentro do cristianismo. Até nós católicos perdemos a consciência do que significa o mal maior na nossa vida, que é o pecado. Hoje as pessoas não se arrependem mais. As pessoas não têm mais um coração contrito porque pecou. Não se coloca em humilhação. Se cairmos, deveríamos chorar, porque ofendemos e nos distanciamos de Deus. Às vezes as pessoas vão confessar, mas não confessam contritas, arrependidas do pecado mesmo. Vão, justamente, muitos, por encargo de consciência. O pecado precisa, o arrependimento precisa doer em nosso coração, como doeu no coração de Esdras. Porque o que nos vai elevar até a graça de Deus é o reconhecimento. É arrependimento, contrição e não remorso. Quem vive de remorso são os condenados ao inferno. Porque lá eles não têm arrependimento, eles têm remorso. E o cristão tem e deve ter contrição, arrependimento. Isso que faz doer em nós porque pecamos. Tanto os pecados mortais como os pecados veniais. Meus queridos, sabemos que somos fracos, que caímos, que erramos, mas precisamos pegar o caminho da humildade e voltar para Deus. Às vezes as pessoas pecam terrivelmente até contra o irmão, cai. Fala o que tem que falar, faz o que tem que fazer.
depois parece que nada aconteceu. Do mesmo jeito que pecamos, precisamos voltar e dizer que pecamos. O que nós fazemos diante de Deus? Falamos que pecamos. Às vezes nós pecamos contra os nossos irmãos e não somos capazes, podemos até reconhecer, mas deveríamos voltar para ele e dizer assim: meu irmão, perdão porque eu errei. Não é dizer que a vida está normal e andar. Não. Nós precisamos nos levantar através do arrependimento, voltar para Deus, porque Deus vai nos santificar através do arrependimento. Hoje, se tem aí espalhado pelo mundo consciências laxas que pecam, fazem coisas terríveis e depois está com a maior cara de paisagem na presença de Deus sem reconhecer que pecou. Deus só vai atingir a sua alma com a graça quando perceber que aí tem um coração arrependido. E justamente o que vai, de fato, nos absolver e nos absolve do pecado é o reconhecimento e o arrependimento dele. Quantas confissões nós fazemos de maneira aí errada, sem nenhuma contrição, sem nenhum arrependimento. Chegamos lá e entramos e falamos. Não, lá não é lugar simplesmente para falar. Lá é para sentir a dor do pecado e confessar. Perde-se o propósito ou o caminho que se deve fazer na confissão. Qual o caminho que eu preciso fazer para fazer uma boa confissão, o arrependimento dos meus pecados? Em primeiro lugar, eu preciso rezar. Me colocar como Esdras para reconhecer a fraqueza, se colocar diante de Deus e dizer: eu pequei. Reconhecer o pecado. Depois desse reconhecimento se vem a contrição ou arrependimento profundo dos nossos pecados. Aí sim, depois, como também a oração hoje na primeira leitura, ele confessa a Deus os pecados. E o católico confessa para o sacerdote, que está confessando justamente para Deus. E depois, olha a alegria no finalzinho da oração, que ele reconhece que Deus tirou da escravidão. A confissão é o quê? Retirar da escravidão. E devolver a glória que tinha antes. E só vem via arrependimento e confissão. Quando entra a satisfação, que ele diz: o Senhor não nos abandonou. E nós conseguimos reconstruir o templo de Deus. O que acontece com a confissão? Deus nos tira da escravidão e nos reconstrói. E reconstrói o templo que somos nós. Aí, essa satisfação de perceber que Deus tocou no coração e a pessoa voltou. E aí sim, depois vai se cumprir aquilo que é a satisfação na confissão, que é justamente aquilo que o padre pede para você fazer. Nós precisamos pedir a Deus
que nos liberte de acharmos que somos tão santos que não pecamos, tão santos que precisamos confessar uma vez por ano ou de vez em quando, tão santos que o que eu faço não atinge ninguém. O problema é ficar em pecado e morrer nele. Terrivelmente, a pessoa será julgada naquele estado que se encontra, que é o estado de pecado. Nós precisamos morrer em estado de graça, porque seremos julgados em estado de graça. Por isso, nós precisamos sair dessa condição inerte que nos encontramos diante dos nossos pecados. O pecado precisa doer. Vou repetir isso várias vezes, precisa doer em nós. Porque atingimos principalmente a bondade de Deus, o amor dele com nossos pecados. Todas as vezes que pecamos, falamos assim: Senhor, não quero saber do Senhor. Mas Deus está lá de braços abertos para nos acolher, para nos perdoar, para nos amar. O problema não é pecar, é viver ou fazer da vida ou do pecado estado de vida, condição de vida. Não, caímos, levantamos, voltamos. É interessante quando as pessoas às vezes pecam e caem, a primeira coisa que ela faz é se afastar de Deus. Deixa de ir à missa, deixa de buscar Deus. Não vou não porque eu estou com vergonha. Mas o lugar de pôr a vergonha é justamente na presença do Senhor. Se é o único que pode nos perdoar e nos levantar e nos devolver a glória para o nosso templo, é Deus. Então precisamos voltar para Ele. Peça essa graça ao Senhor. Fala: Senhor, dá-me a graça de um coração arrependido. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Dá-me um coração contrito, Senhor, um coração humilhado, para que eu seja devolvido como filho e filha através do meu reconhecimento, da minha contrição, do meu arrependimento. Restaura-me, Senhor, com a tua misericórdia, com o teu perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus.